Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Mais próximo das 10, ali 10 e pouquinho, tem relato ao vivo. Todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias, tem vídeo do Matheus também, com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e um domingo outro um especial. Na verdade, quase todo domingo agora tá tendo especial. Fora outros conteúdos extras aí no canal ao longo da semana, exclusivo para os membros do canal Assombrado. Se você não é membro, você pode ser membro clicando aqui, ó, no Seja Membro. Tem um botãozinho aqui embaixo. Tenho certeza que vale a pena, vocês vão gostar. Para quem curte aí os conteúdos do canal, relatos, por exemplo, de domingo tem uma live exclusiva após a live normal, onde eu conto relatos lá das antigas. A gente está procurando pegar aqueles relatos antigos que não foram contados ainda e trazer para essa live exclusiva para os membros. E aí a gente decide junto se ele vai ser legal, ser contado para todo mundo ou não. É meio confuso, acho que não. E aí os legais que valem a pena a gente vai separar numa listinha para futuramente vir aqui e contar para todo mundo, tá bom? De terça-feira tem o Proibidão, uma live exclusiva para os membros também, depois da live normal, onde eu conto relatos que não poderia contar aqui, porque o YouTube não ia gostar, porque tem algum conteúdo, contém algum lance um pouquinho a mais de violência, um pouquinho mais de sangue, um pouquinho mais de assuntos um pouco mais pesados, entendeu? Com um conteúdo sexual um pouco mais explícito, um pouco mais, tá, gente? Não vá pro Proibidão achando que vocês vão ver pingar sangue e ocorrer e ter gore e não sei o que, não, tá bom? Não é assim também, até porque se tiver algo assim, eu não conto, porque eu não me sinto bem contando, tá? Mas são relatos onde vai ter um conteúdo um pouquinho mais pesado, assim, pouquinha coisa que eu não poderia contar no canal normal também. Então ele ia ficar sem contar de qualquer jeito. Então a gente está trazendo para os membros esses conteúdos, esses relatos, que é o chamado pesadão de terça-feira. Mas são relatos muito interessantes que é uma pena não poder trazer para todo mundo, então a gente leva para os membros. Quer saber mais ou menos se é legal, se não é? Conversa com alguém lá que já é membro do canal, eles vão te falar. E aí tem o estúdio com o Matheus durante a semana, onde ele vai lendo o texto, lendo e estudando e pesquisando a respeito do especial que ele vai fazer no domingo. Ele faz uma live onde você pode ficar acompanhando o texto junto com ele, enquanto ele lê, ele discute e tal, e aí os membros podem acompanhar estudando sobre o especial de domingo junto com o Matheus. E por aí vai, a gente libera textos, relatos em textos que ainda não foram contados lá na aba comunidade para os membros, mas esses relatos são guardados numa listinha também e eu vou contá-los posteriormente, tá? Para todo mundo daí. Então são algumas vantagens, algumas antecipações para os membros e por aí vai. Clica aqui no botãozinho Seja Membro que você vai ver as vantagens, tem os níveis de membros, tem desde o membro Gasparzinho, aí tem membro Poltergeist, membro Caça-Fantasma, membro Exorcista e membro Sociedade Secreta, certo? E aí cada um tem suas vantagens, tá? Clica aqui e você vai ver. Mas agora, também não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja Assombrada. Já falei isso? E de deixar o like neste vídeo. Não se esqueça do like. E vamos ao relato que você já falou muito, Ana. Vou beber água. Na minha garrafa de unicórnio. Ih, vazou água aqui. Babei. Vamos lá. Este relato não é um relato muito longo, tá? Mas é interessante e tem documentos no final que eu vou mostrar para vocês atestando essa história. Minha mãe soube da gravidez por um contato extraterrestre.
Olá, Anne e assombrados! Antes de começar, quero deixar os parabéns ao canal e assombrados, não esqueçam do joinha. Pode ler tranquila porque não tem nomes. Eu sou o fulano e o fato que vou narrar faz parte de inúmeros da minha família, que é afundada até o pescoço no sobrenatural e na ufologia. A minha mãe sempre me contou ele, né, esse relato. E já faz um tempo que eu gostaria de contar para vocês. Mas não queria fazer isso sem uma prova documental, que eu sabia que existia, mas também sabia que seria muito difícil de achar, porque tratam-se de assuntos que já têm quase meio século, né? Mas finalmente eu encontrei. Meu pai foi astrônomo e cientista e havia criado uma fundação dedicada ao estudo da ciência, à ufologia e assuntos afins, como paranormalidade, espiritualidade, etc. Já faz um tempo em que, quando tenho uma brecha da loucura do dia a dia, procuro tentar encontrar e juntar os fragmentos do passado. Infelizmente, a maioria das pessoas que possuiriam as informações ou está distante ou morta. Mas devido à fama alcançada pela fundação na época, houve muitas notícias em jornais e então comecei a garimpar no Arquivo Nacional pela internet. Mas é um trabalho de paciência. O que eu vivi e lembrava da fundação, que hoje não existe mais, é muito vago. Eu era muito criança. Eu nasci em 1973, hoje tenho 47 anos. E já nessa época as coisas já eram bem agitadas. A fundação era em nossa casa e meu pai sonhava em ter uma sede própria. Esse sonho se realizou em 1979, mas ele não viu, porque morreu em 1978. Mal me lembro dele. Eu já sabia que o meu pai era astrônomo, dava aulas gratuitas nas ruas, inclusive um famoso astrônomo brasileiro foi aluno dele. Mas o que mais me surpreendeu foi a descoberta de que a fundação era muito mais antiga que eu imaginava. Meu pai ficou conhecido em sua época devido aos estudos de astronomia e astronáutica, e o grande destaque se deu por conta das experiências com lançamentos de foguetes e outras pesquisas espaciais já na década de 60, antes do homem ir à Lua. Por ele ter sido comodoro da aeronáutica, suas pesquisas também eram compartilhadas nos meios militares. Minha maior fonte de informações é a minha esposa, que é membro do canal também, tá? Que entrou na fundação em 1979, com 18 anos, e me conheceu lá com 7 anos. Entendeu? Quando ela entrou na fundação, ela tinha 18 e ele, o moço que nos conta esse relato, tinha 7 anos. E graças a essa fundação é que nos conhecemos e estamos juntos há 29 anos. E o nosso reencontro, porque ela conheceu ele lá, mas ele era uma criança de 7 anos, né? Então, mas aí eles se reencontraram um tempo depois. E aí que ele tá falando. E o nosso reencontro, até cuspir, gente, foi em circunstâncias tão surpreendentes que vale um outro relato. E eu tô esperando, hein? Bom, conforme eu ia pesquisando, junto com ela, fui descobrindo que havia muito caroço embaixo desse angu. E entre nós surgiu uma dúvida. Qual teria sido o momento dessa transição entre a fundação antiga, que só pesquisava astronomia e astronáutica, para a nova, que além da ciência se abria para ufologia e espiritualidade? E concluímos que foi um encontro que ele teria tido com o ser conhecido como Astar Sheran, ou Astar Sheran, ou Astar Sheran. Eu não sei falar o nome do Astar. Você vai ter que vir aqui me pronunciar o teu nome, por favor. Porque eu nunca sei. Às vezes eu ouço de um jeito, às vezes eu ouço de outro. Eu não sei pronunciar o nome do Astar. Mas eu vou falar Astar. É o Astar. Migão meu. Bom, então, concluímos que foi um encontro que ele teria tido com o ser conhecido como Astar Sheran, no observatório em São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
O contato consistiu na materialização deste ser diante dele. O meu pai era cético a esses assuntos, ok? E ele teria recebido a missão de divulgar a ufologia e tirar os coelhos das tocas. E o impacto disso mudou a sua vida. Veja bem, hoje tem um monte de gente se dizendo precursores da ufologia no Brasil e tal. A fase nova da fundação é de antes de eu nascer, antes de 1973. A primeira revista brasileira de ufologia, que existe até hoje, é de 1985. Se eu não me engano, a primeira revista é de 1985. Falo nada, só observo esses coelhos. Agora vamos ao fato central desse relato. Até onde sei, eles não pensavam em ter filhos. Meu pai tinha se separado da primeira esposa, mas não no papel. E ele vivia com a minha mãe sem estarem casados. A minha mãe já tinha 40 anos e ele era mais velho que ela. Então, eles evitavam ter filhos. Tanto que eu sou o único filho. Minha mãe era muito simples, só tinha o primário e se revelou uma telepata talentosa. Ela psicografava, ou como se diz hoje, canalizava. E muitas mensagens mostravam conhecimentos acima do seu grau de cultura. Outras pessoas recebiam essas mensagens nas reuniões da fundação e algumas chegavam fora desses encontros. Numa dessas mensagens foi marcado um encontro com os seres, e haveria uma aproximação e sua nave seria vista. O que deixou todos eufóricos. Só que na data marcada, o fato não se deu e meu pai ficou decepcionado. Mas depois surgiu outra mensagem que explicava o furo, e o que eu vou narrar agora é a transcrição de parte da reportagem de um jornal da época, de 21 de novembro de 1972, cuja manchete completa, professor afirma, os discos existem. Envio em anexo e ele disse, pode mostrar as imagens, porque eu já borrei os rostos e os meus pais que aparecem são falecidos. Enfim, vou mostrar aqui, tá? Esses recortes, tá? Será que é este o primeiro? Olha lá, o professor afirma, os discos existem. E aqui ele tá, meu pai e minha mãe, entendeu? É este o jornal da época. E acho que ali a carta, talvez, psicografada, alguma coisa assim. Vamos lá. Comunicação. As mensagens seriam enviadas com frequência irregular e da seguinte forma. Ele ouve um zumbido e uma voz lhe diz que escreva. Ele passa a ser, assim, o emissor da palavra desses seres e começa a estabelecer um diálogo entre eles, que entendem perfeitamente o português. Quase sempre eles falam sobre poluição e energias não vitais, que estariam desequilibrando o estado biológico da Terra. Seus objetivos seriam essencialmente pacíficos e eles mostram um respeito fundamental pela criatura humana. Diz-nos o professor. Esse daqui é do jornal, né? Um fato ocorrido há cerca de 6 meses comprova essa afirmação. Isso é o que está escrito ali no jornal, tá? Sua esposa estaria grávida e, no entanto, ainda não sabia disso. Pela primeira vez, os seres falharam e não vieram a uma comunicação previamente marcada. Mais tarde, ela receberia a ordem de escrever, e então eles explicaram que não vieram por estar ela grávida e sua energia prejudicar o feto. Agora a mensagem psicografada pela minha mãe, tá?
Tá ruim de ler na foto, então ele transcreve aqui, que acho que é aquela cartinha lá que aparece que eu mostrei para vocês. Diga a ele que nós não nos comunicamos com ele porque ele a levou. Ele levou a esposa, que estava grávida e ninguém sabia. Não nos comunicamos porque ele a levou e você está gestante. Eles falando com ela, né? Ela recebendo a mensagem deles. Ele a levou e você está gestante. Mesmo que você nos visse e não tivesse medo e não ligasse, por mais alto que nós estivéssemos, a nossa energia eliminaria o feto. E seria uma grande responsabilidade para nós diante do Criador. Por isso, se ele quiser comunicar-se conosco, terá que sair para longe de você. Começo de junho. Então, aí aqui tem mais uma outra mostra aqui do jornal. Aqui outro jornal da época. Mas aqui, ó, o mesmo jornal que ele tá falando que é o pai dele e a mãe dele aqui do lado, que está grávida, inclusive aqui, né? Essa foto foi um pouco depois, aí já dava, acho que até pra ver que ela tava grávida, não sei. Mas eles não sabiam. Então, foi o ET que falou, ó, a gente não pode. Falou, o quê? Eu tô grávida? Tô grávida, né? E aí foi ver, tava grávida mesmo. Então, nota, eu nasci em fevereiro de 1973. Se a mensagem foi do início de junho, era muito no início da gravidez, o que seria difícil de detectar sem um exame médico específico, que eu nem sei se naquela época tinha ou como é que era esse exame. Bom, segue em anexo também uma outra reportagem mostrando as atividades da fundação antes das atividades ufológicas. Sei que haverá questionamento sobre a veracidade da experiência do meu pai e sua sanidade mental, ou sobre ter alguma vantagem oriunda da fundação. Mas atentem para um fato intrigante. Antes da mudança para estudos ufológicos, ele já tinha alcançado a notoriedade. Esse tipo de mudança nunca é bem visto nos meios científicos. Ele teria que acreditar muito naquilo para jogar fora todas aquelas conquistas. Além disso, como tudo era sem fins lucrativos, o meu pai morreu pobre e seu último emprego foi como funcionário público. Se eu conseguir juntar bastante material, eu já tenho mais de 40 reportagens, quem sabe não rola um livro, sim, sobre isso, sobre ele. Obrigado por ler esse meu terceiro relato. Um grande abraço em você, no Mateus e em seus filhos. Que Deus os abençoe sempre. Agora é só pra mim, dá licença. Legal. Tá. Então... tem as reportagens aí. E aí, gente, o que aconteceu então? A outra reportagem que ele tá falando é essa daqui, ó. Primeiro teste para lançamento do foguete ali, do lançamento de coisa, né? Bom, ele tinha era só a fim de estudos astronômicos, é isso? Né? Mas de repente, de um ponto para frente, ele incluiu a paranormalidade, a espiritualidade e a ufologia, porque era uma coisa que para ele estava muito... E ele era cético. Ele era um cientista, um cético ali, mas alguma coisa aconteceu. A mãe dele psicografava, né? Então, alguma coisa aconteceu ali que o fez mudar esse direcionamento para pesquisas ufológicas e tudo mais. Então, ele teria conversado com Astar. E eles estavam ali se comunicando com ele. Quero saber mais dessas histórias. Você sabe mais dessas comunicações? Alguma coisa assim? Mais sobre o que esse grupo estudava? Como é que é? Manda aí mais histórias pra gente. Muito legal. E aí ele avisou que ela estava grávida. Então, olha que interessante.
que o ET falou? Que eles não apareceram, a nave ia aparecer. Mas como ele levou a esposa e não sabia que ela estava grávida, se soubesse também ele não ia saber dessa informação, que ela grávida, a energia, mesmo que muito distante ali do disco voador, ia matar o feto na barriga. É como se fosse, por exemplo, a gente não pode tirar raio-x quando tá grávida, né? Que é perigoso fazer um raio-x ou estar presente numa sala de raio-x. Então existe ali um campo ali que é nocivo para os bebês na barriga, pelo menos naquele estágio, não sei. Então eles falaram, a gente não pode correr esse risco de, mesmo sabendo que a gente pode fazer ela perder o bebê por conta disso, né? Então a gente sabe disso, então a gente não vai aparecer porque a nossa responsabilidade diante do Criador é grande. Então a gente não pode acabar com esse, né, com essa vida que tá aí no ventre, o moço que nos conta esse relato. Então eles não apareceram. Se ele quiser comunicar, que ele se comunique mais longe de você. Então, mulheres grávidas não podem ter contatos com naves. Que interessante. Enfim, achei muito interessante esse relato. Se alguém tem algo a acrescentar ali, sempre com respeito, por favor, comentários ou manda um e-mail pra gente, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!